Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra falar de um livro muito legal que é Mistério no Castelo Toca do Lobo, do Friedrich Schecke, não sei falar esse nome. E esse vídeo tem uma história muito legal e muito especial porque este livro aqui está na lista de livros para serem lidos da turminha do quinto ano do Colégio Gênesis, que são os aluninhos da minha mãe, a professora Karine, beijo mãe. E os aluninhos do Colégio Gênesis, eles são, cara, muito legais, porque eles vêm aqui nos comentários e deixam mensagens de apoio. E pra mim que estou começando, isso é muito, muito, muito especial e eu fico muito feliz. E como eles têm todo esse apoio, eles são tão legais, assistem os vídeos e falam, nossa, isso é muito legal isso que você está falando. Eu não poderia deixar de fazer um vídeo em especial para eles. Então, você que é aluninho do quinto ano, aluninho da professora Karine, muito obrigado pelo seu apoio e este vídeo deste livro é especialmente para você. Valeu demais! Agora, antes de eu começar a chorar, vamos para o livro. Então, o livro Mistério no Castelo Toca do Lobo é um dos livros dessa série aqui, Olho no Lance, que é uma série de livros interativos. Então, como que funciona? Enquanto você está lendo ali a história, você está imerso na história e tem um mistério acontecendo e você tem que descobrir esse mistério. Só que o que acontece? Eles colocam um desafio numa página e aí a ideia é você resolver esse desafio antes de você passar para continuação da história. Isso faz com que você exercite a sua mente enquanto você tá lendo e faz também com que a história, não vá pra frente até você resolver aquele assunto. Pelo menos eu sou muito competitiva, então eu resolvi todos os desafios porque eu achei muito legal. E aí aqui nessa história, o que tá acontecendo? Tem três crianças, que é os Astrais, a Lisa e o Watson. E o tio dos Astrais, ele trabalha no Castelo Toca do Lobo, que é tipo um museu, um lugar que recebe pessoas. E tem algumas peças desse museu que estão sendo roubadas. E aí eles não sabem quem é. Tem três pessoas, eu acho, que trabalham no castelo, então eles são suspeitos. E aí acontece que eles são chamados pelo tio dos Astrais para passar um tempinho lá. E aí eles começam a querer dar uma de detetive ali, entender as coisas. E aí eles fazem toda uma observação, eles têm que ver uma etiqueta e descobrir, da onde que é isso, quem será que pertence a essa peça aqui. E ele tem vários tipos de desafios, então tem alguns que são de códigos, você tem que prestar atenção nos códigos e resolver. Por exemplo, aqui, ó, eles têm os nomes tem as coisas, né? Mesa, mapa, roda, e aí embaixo tem um código, escada, e aí você tem que descrever o que são esses códigos. Só que algumas letras estão cortadas, outras letras estão substituídas. Então, essas do código são as que eu mais gostei. Então, eu tinha que pegar e ficar parando ali, anotando. Eu nem sei, cadê o coisinha? Aqui, ó. Fiz várias anotações. Aqui, ó, pra vocês verem que eu resolvi, tá vendo? Tem um monte de ideia aqui. Aí eu começava a fazer. Aí é legal porque chega uma hora que você acha que você tá descobrindo, mas aí é outra palavra, porque eu descobri que tinha que cortar. Menino, foi uma bagunça. E tem outro tipo de desafio também no livro que eu gostei muito, que é um que fala assim, como fulano descobriu isso? Que é tipo, um personagem faz uma pergunta, aí o outro responde, isso é tal coisa. Aí fala, como é que você sabia disso? Aí você tem que olhar o cenário para ver aonde que o personagem encontrou aquela informação, né? Então, por exemplo, aqui tá perguntando quanto tempo que demora da estação até o Castelo Toca do Lobo. Aí a Lisa responde, daqui até lá são 30 minutos a pé. Aí perguntam, como Lisa descobriu isso? Aí quando você vai olhar aqui no cenário, tem uma placa escrito que falta 30 minutos. Esse eu achei muito legal, porque ele tem super a ver com você prestar atenção no livro que tá lendo. Porque se você lê o livro de um jeito, não sei o que lá, de um jeito qualquer, você pode não prestar atenção que tem essas dicasinhas no meio da história. Mas elas estão aqui. E aí você prestando atenção é mais legal ainda você descobrir a história antes dela acontecer. Por exemplo, num dos outros trechos, ó, tem essa imagem aqui. Aí eu lembro que quando eu li, eu já fiquei assim, peraí, tem alguma coisa estranha. É proibido fumar. Mas esse cara está com um cachimbo. Será que tem alguma coisa de estranho nesse cara? E aí, quando foi para a próxima página, tinha alguma coisa de estranho. Você quer saber o que tinha de estranho? Leia o livro. Finalizando agora, esse livro tem 82 páginas. Ele é bem curtinho, considerando que a maior parte das outras páginas são ilustrações. Ele é um livro que você consegue ler ali, numa sentada ali, menos de um dia você consegue ler tranquilamente.
Eu recomendo demais para pais que querem encontrar livros para crianças e tal. Para as crianças também eu super recomendo, porque é uma leitura divertida. Não é aquela coisa assim, não. Você tem coisas acontecendo ali que aí você tem que se envolver na história. E eu acho isso super legal, principalmente para quem tá começando a ler agora. Aqui no finalzinho do livro, ele tem outras leituras que você pode ler dessa mesma série. Então tem Na Pista do Sequestrador, Hóspede Suspeito, Cavalos Assombrados. Tem um monte de livros aqui no final que é dessa mesma série, onde você pode ler se você gostou desse estilo. Mas eu quero fazer uma sugestão de leituras que eu já li assim, porque eu gostava muito de ler livros assim quando eu era criança. Ainda gosto, que eu gostei desse daqui. Quero fazer uma sugestão de alguns livros nesse estilo aqui, que eu já li e que talvez você vai gostar também. 3 livros, 2 são no nível infantil e 1 é no nível adulto, que são livros que envolvem mistério ali, que talvez você vai gostar também. Esses livros eu não tenho em casa, porque eles estão todos na casa da minha mãe, mas eu gosto muito deles, são talvez meus livrinhos favoritos, e vou falar deles agora. O primeiro deles é O Anjo Detetive, do Alexander Sturges, e com as ilustrações da Lauren Shield. Eu não conheço o primeiro autor, mas a Lauren Shield eu conheço, e você deve conhecer também porque ela fez a série de livros tipo assim Clarice Bean, que é uma das minhas favoritas de quando eu era criança, e ela fez também Charlie Lola. Então, assim, ela é uma ilustradora incrível. E nesse livro, O Anjo Detetive, tem um menininho que ele tá conhecendo um museu de obras de arte, e lá ele se encontra com um anjo que saiu de uma das obras de arte, que tá conduzindo ele para descobrir um mistério ali na história. E da mesma forma que no Mistério do Castelo Toca do Lobo, você tem que prestar atenção na historinha para você ir progredindo, nesse também tem isso, só que com uma coisa muito legal. No livro O Anjo Detetive, como tudo acontece dentro de um museu, todo o mistério envolve as obras de arte. Então, ele é um livro, acho que desse tamanho aqui, e aí quando você abre o livro, tem as pinturas do Picasso, do Van Gogh, do Da Vinci, gigantescas assim, fala, você tá vendo alguma coisa de estranha nesse quadro? E aí você tem que ir descobrindo e observando. Então, assim, eu achei super legal, principalmente porque quando eu li, eu ainda era muito criança, então me ajudou a conhecer várias obras de arte que hoje eu sou apaixonada. O segundo livro é Quem Vai Decifrar o Código de Leonardo, que é do Thomas Brazini. Ele também é um livro que tem essa pegada de resolver um mistério ali que está acontecendo, só que ele é todo temático de pinturas, obras, de arquitetura, de invenções do Leonardo da Vinci, que é aquele pintor super famoso, que tem um histórico enorme de coisas. Ele era arquiteto, era engenheiro, ele era tudo, de obras de arte dele. E aí é muito legal porque, se você não conhece o Da Vinci, ele é aquele que fez a Mona Lisa, por exemplo, e que fez aquela pintura da Santa Ceia também. E lá na história você conhece muito mais de todas as histórias das obras de arte, das pinturas. Ele vem também com uns acessóriozinhos, eu acho, porque o Da Vinci, nos textos dele, nos cadernos dele, porque ele fazia vários caderninhos, ele escrevia ao contrário, e aí você precisava de um espelho para poder ler. E aí vem o espelho no livro. E eu falei que eu ia recomendar 2 livros infantis e um que é criança até adulto e etc. Eu também não tenho esse livro, mas eu tenho aqui um livro que tem um conto dele. Nesse livro aqui 4 contos, e um dos autores é o Arthur Conan Doyle. E quem é o autor Arthur Conan Doyle? O Arthur Conan Doyle é o autor de Sherlock Holmes, que é um dos maiores detetives da ficção de todos os tempos. E eu li esse livro aqui, que tem a história do Sherlock Holmes, tem uma das histórias, mês passado. E, cara, eu achei muito legal, porque ela é uma história que não tem desenhos igual esses que eu recomendei, mas a forma que o livro é escrito, ela vai te prendendo do início ao fim. E aí é muito legal porque você vai lendo e você quer saber o que acontece. E na história você é tipo o Watson, que é o ajudante do Sherlock Holmes, e inclusive tem um Watson nesse livro aqui, uma referência ao Sherlock Holmes. Então você tá dentro da história como se você fosse ajudante do Sherlock Holmes, vendo ele resolver ali tudo, só que você não tá entendendo, né? Porque o Sherlock Holmes, ele é muito inteligente. Então, ele já resolveu toda a história ali na cabeça dele, e você tá só seguindo ele pra ver o que vai acontecer. E eu achei muito legal mesmo essa leitura. Esse livro aqui são 4 contos e só um deles é o do Sherlock Holmes, mas tem livros que são só de contos do Sherlock Holmes. Eu não tenho em casa, mas eu vou colocar
aqui em cima alguns desses livros para você pesquisar também. Eu achei a leitura bem tranquila. Então, se você tem aí de 7 anos para cima, eu acho, tem 10, 12, 14, 15, você super consegue ler esses livros, né? Assistir, já tô no filme. Você super consegue ler esses livros do Sherlock Holmes, desse autor aqui, Arthur Conan Doyle, tranquilamente. Eu acho que você consegue bem de boa. E por último, só porque eu já tô aqui mesmo, eu quero recomendar um quarto livro. E esse aqui é para quando vocês crescerem e estiverem no nível top de leitura, porque ele é bem grossão. É o livro Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, que é enorme. Eu demorei muito tempo para ler esse livro, porque a leitura dele é muito densa. Mas por que eu estou recomendando esse livro? Porque esse livro aqui fala sobre a vida do Leonardo da Vinci, que é um dos autores que é citado no livro Mistério no Castelo Toca do Lobo. É citado também nessas outras histórias que eu te falei. E a vida desse cara aqui foi incrível e é cheia de mistérios, de coisas, a forma dele de pensar, de escrever, de estudar. É incrível e as pessoas estudam até hoje. E esse livro aqui, ele é muito legal porque ele tem várias gravuras sobre a história. A gente tem aqui o livro, ó, e ele por dentro tem várias ilustrações. Cadê? Olha lá. Tem os escritos mostrando como que é que o Da Vinci fazia os desenhos no livro dele. Tem várias coisas diferentes, assim. E esse aqui, ele não tem exatamente um mistério para você resolver. Aqui é desenho. Ele não tem um mistério para você resolver. Mas tem várias coisas da história do Da Vinci que a gente não conhece, que a gente não entende. E aí, nesse livro, fala sobre tudo isso, sobre como que funcionou a vida dele, todas as coisas que ele estudou, como que ele fazia para desenvolver as pinturas dele. Então, é um livro muito legal mesmo, mostra todo o processo dele aprendendo a desenhar as coisas e é muito legal. Eu gostei demais, porque quando você lê, parece que você está lendo um livro de história, parece que você está lendo um mistério, só que é um mistério que aconteceu de verdade. Olha lá. E esse foi o vídeo, deixo aí como recomendação todas essas leituras que eu falei e também Mistério no Castelo Toca do Lobo. Que você goste desse livro também, lê ele até o fim, que ele é muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais. Continuem lendo, continuem estudando, porque estudar é bom demais e a gente fica feliz e super esperto para resolver as coisas e os mistérios da vida. Até mais, Jesus ama você, beijão. Tchau, turma do 5º ano!